SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Aracaju o projeto que regulamenta os táxis lotação da Zona Sul da capital. Eu tenho certeza que a gente vai possibilitar agora que o povo de Aracaju rode também no táxi lotação com qualidade, segurança. Entra na reta final o julgamento do casal de religiosos e do filho, além da irmã da vítima, acusados de espancar mulher até a morte em 2020. Após mortes por intoxicação em São Paulo e Pernambuco, Polícia Civil de Sergipe pericia bebidas apreendidas em Poço Redondo. Recebendo essas bebidas e realizando diversas análises físico-químicas para verificar se as bebidas estão de acordo com o padrão do fabricante. Prefeito de município do Baixo São Francisco causa polêmica ao publicar nas redes sociais fotos usando trajes íntimos. Mas eu entendo que a gente vive numa sociedade ainda muito conservadora. Eu passei com isso desde a minha eleição, da minha primeira eleição, né, ao me declarar um homem homossexual. E ainda, FM Sergipe entrega mais um caminhão de prêmios à ouvinte sorteada. Quinta-feira, 2 de outubro. O SE2 está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h07. A Câmara Municipal de Aracaju aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, o projeto que regulamenta o transporte complementar da Zona Sul, os chamados táxis lotação aqui da capital. A rua Itabaiana ficou fechada no trecho em frente à Câmara de Vereadores. Taxistas lotação chegaram de madrugada e estacionaram os carros no local. Era um acontecimento histórico para eles. Por muitos anos foram chamados de taxistas clandestinos, por atuarem no transporte e lotação da Zona Sul da capital sem autorização do poder público. Alguns deles estão há mais de 3 décadas nesse trabalho. No ano de 90, eu comecei no Santa Maria, fazia do Santa Maria para chegar no Augusto Franco, nós gastava de 40 a 50 minutos naquele tempo. E quem sempre fez esse trabalho fomos nós. O projeto de lei que regulamenta o transporte complementar da Zona Sul, enviado pela Prefeitura, cria até 289 vagas para as 4 cooperativas existentes: Coroa do Meio e Augusto Franco, Santa Lúcia, Zona de Expansão e Santa Maria. Foram estabelecidas dezenas de rotas. A regulamentação é semelhante ao que já acontece na zona norte da cidade. Eu tenho certeza que a gente vai possibilitar agora que o povo de Aracaju rode também no táxi lotação com qualidade, segurança e que esses trabalhadores também possam oferir os seus rendimentos de forma tranquila, que muitas vezes tomavam multas, tinha transtorno para a população, que o carro era guinchado e as pessoas tinham que descer. Os taxistas acompanharam a votação ouvindo por um carro de som. Muitos dos nossos já perderam carro, já foram presos, responderam processo. Muitos estão até sem carro, mas ao comando de Deus vamos conquistar. Para se ter agora a regulamentação do transporte complementar da Zona Sul, foi preciso, no ano de 2023, a aprovação de uma emenda à lei orgânica. Foi o primeiro passo para se ter agora a regularização desse serviço. O autor da emenda na legislatura passada foi o vereador Pastor Diego. Nós estamos falando de uma realidade já existente em outras capitais do nosso país, como Salvador, Rio de Janeiro, onde o transporte complementar é uma realidade. Tudo isso com a proposta de trazer organização a um serviço que já é existente. Taxistas bandeira também foram para a Câmara de Vereadores. Eles reivindicaram que esse serviço seja regulamentado utilizando os que já têm concessão. Até hoje, nós não podemos fazer lotação, porque se a gente fizer lotação, nós podemos perder até a concessão. Sempre queríamos fazer parte do lotação, não só da Zona Sul, como já fizemos também parte, que fizemos e fazemos parte do lotação já da Zona Norte, e sempre queríamos fazer na cidade como um todo. A reivindicação foi rebatida pelos taxistas lotação. Eles, a vida inteira, teve o tempo de transportar os passageiros, de ir lá no Santa Maria, de ir nos nossos bairros, e nunca foram. E hoje, que nós estamos aqui para a luta, para o transporte complementar da Zona Sul, eles querem uma fatia do bolo, mas isso já está fora de questão. O taxista hoje reivindica que tem direito aos pontos.
Aí eu pergunto ao presidente dos taxistas, por que eles não colocaram até hoje um ponto de táxi lá na maternidade Lourdes Nogueira, que foi inaugurada há quase 2 anos. E hoje eles reivindicam. De fato, há um pleito por parte deles de também poderem, além do bandeirinha, rodar também como lotação, mas essa Câmara não pode, né, legislar sem que o projeto seja enviado pelo Executivo. O projeto que regulamenta o transporte complementar da Zona Sul foi aprovado por unanimidade. Os manifestantes comemoraram do lado de fora com vereadores da situação e oposição. Um dia histórico para todos que se envolveu em prol de ajudar, né, os taxistas, e aí obteve esse sucesso hoje. O projeto teve 3 emendas aprovadas, 2 delas propostas pelo jurídico das cooperativas, apresentadas pelo vereador Pastor Diego. No sentido de que há um período de transição para que este autorizatário ele possa utilizar um contrato de locação nesse período de 3 anos, para que ele possa ter o tempo de planejamento, para que ele possa fazer a transição para poder entrar no sistema. Pela redação original, só se o carro estivesse em nome próprio que poderia ele receber a autorização. Com esta emenda aprovada, vai ser permitido que durante 3 anos essa regra de transição, esse carro possa ser locado e em nome de terceiro, isso beneficiando, né, a esses trabalhadores para que tenham um prazo de transição para que eles possam entrar no sistema. A terceira emenda, de autoria da vereadora Sônia Meire, estabelece que o valor cobrado seja no máximo ao equivalente a 50% da tarifa do transporte público, que é de R$ 4,50. Os taxistas cobram R$ 5,00. Nós não podemos aprovar um projeto dessa natureza, que regulamenta a estruturação do seu trabalho, com a tarifa pela metade, porque era isso que iria ficar. Então essa foi a perspicácia do nosso setor jurídico também, que já observou, e foi aprovado por unanimidade, garantindo a continuidade do trabalho digno para todas as pessoas. Então é uma vitória dessa categoria. O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, que também ocupava a função de secretário municipal da comunicação, confirmou nesta tarde que deixou a pasta. Segundo ele, a decisão já havia sido sinalizada em comum acordo com a prefeita de Aracaju, Emília Correia. A prefeitura ainda não anunciou quem vai ocupar a função. Entrou na reta final o julgamento do casal de religiosos e do filho, além da irmã da vítima, acusados de envolvimento no assassinato de uma mulher por espancamento em 2020. O repórter Antônio Cardoso está ao vivo no Fórum Gumercindo Bessa e tem as informações atualizadas para a gente. Boa noite para você, Antônio. Boa noite, líder. Boa noite a quem nos acompanha de casa. Nesse momento acontece o julgamento aqui no Fórum Gumercindo Bessa, a portas fechadas. A gente não tem acesso ao que acontece lá no plenário. Mas a gente conversou com todo mundo que está por aqui. A gente está conversando com a defesa, conversou com a promotoria também. A gente traz as informações sobre esses 4 réus. Os 4 réus são a missionária, a Leonice, a pastora, que é acusada dos crimes. Eu vou até ler porque são alguns crimes. Homicídio triplamente qualificado, tortura, ocultação de cadáver e fraude processual. Além da Leonice, a pastora, também são os outros réus, o marido dela, o pastor Reginaldo Ferreira da Silva, o filho do casal dos 2 pastores, o Paulo Henrique Ferreira da Silva, e a própria irmã da vítima, a irmã da Edjane, que foi morta, a irmã dela, a Jéssica de Jesus Santos. Esses 3 são acusados dos crimes de omissão de socorro, ocultação de cadáver e fraude processual. Como eu disse, a gente não tem acesso ao que está acontecendo lá dentro, mas antes da gente entrar agora ao vivo, a gente conversou tanto com a defesa desses acusados, como também com a promotoria. Primeiro, a gente vai ouvir a advogada de defesa, a Laila Siqueira, que falou sobre esse caso. Ela passou mal, ela está sem comer há 2 dias e juntou a questão da falta de alimentação com também o nervosismo pela situação que está vivenciando e culminou na hospitalização dela. São 4 réus que estão aqui, como eu disse. O único que não acompanha aqui, já foram ouvidas todas as testemunhas e os réus também, exceto a ré, a Leonice, a pastora, que ela, segundo a defesa, disse que passou mal, como vocês acabaram de ouvir, e ela não está acompanhando o julgamento daqui. Além da defesa desses réus, que é a Laila, a gente também conversou com a promotoria, que é a acusação do caso. A promotora Luciana também conversou com a gente.
Hoje nós iniciamos o dia com o interrogatório dos 4 acusados e apenas a Leonice não foi ouvida, optou por fazer silêncio e o Ministério Público começou a sua exposição, acabou a explanação agora da sua primeira fala. Estamos na expectativa da sustentação da defesa para saber se vamos voltar à réplica, se haverá tréplica e para finalmente chegarmos à quesitação e ao resultado final do julgamento mesmo. Leonice é a ré principal desse processo, ela responde por homicídio triplamente qualificado e tortura. E além do homicídio e da tortura, Leonice responde por ocultação ao cadáver e fraude processual. Os demais réus, Reginaldo, pastor, marido da missionária Leonice, o seu filho Paulo Henrique e Jéssica, irmã da própria vítima, respondem por ocultação ao cadáver, fraude processual e omissão de socorro. O Ministério Público sustentou toda a acusação em plenário, tem convicção de que as provas são firmes em relação às teses acusatórias, de que essas pessoas cometeram esses crimes e pediu, obviamente, a condenação deles nos termos da pronúncia baseada nas alegações finais do Ministério Público. Mas a decisão é dos jurados. Para acrescentar as informações, hoje o Ministério Público do Trabalho acrescentou que o casal de pastores já havia sido condenado anteriormente por explorar e torturar adolescentes e jovens, já que forçava esses adolescentes e jovens a trabalharem coletando material reciclável, trabalhando em trabalhos domésticos também, incluindo tortura. O caso, só para a gente relembrar, foi em 2020. A Edjane foi encontrada morta em 2020. O cadáver dela, até hoje, melhor dizendo, nunca foi encontrado. O casal de pastores foi preso em 2022 e hoje, 5 anos após o crime, é que acontece o julgamento. Vou falar coisa rápida agora com a familiar da Edjane, que está aqui com a gente e que no final das contas, após 5 anos, vocês só querem justiça, né? Boa noite. Boa noite para todos, né? Estou eu aqui, sou a prima de Edjane e também tinha 2 filhos, né? Que estava, 2 não, 3, porque 2 filhos e um sobrinho, né? Mas a única coisa que eu quero, primeiramente, de Deus e dos homens daqui da terra, justiça. Não só pela minha prima e não só pelos meus filhos, mas sim para todos os jovens, porque eles foram torturados. E todas as mães, porque eu sou mãe, pai. E foi muito difícil o que eu passei na minha vida. O que eu passei eu não desejaria para ninguém. Foi um sofrimento muito grande. Teve depressão, quase que perdia meu filho, mas Deus foi comigo e com meus filhos. Realmente, vocês conseguem ver que é um relato muito difícil. A dona Gileide também está aqui sofrendo. A gente precisa encerrar, mas claro, a gente continua aqui coletando todas as informações ao longo da programação. No G1 Sergipe, a gente também traz as informações. Líder. Isso, Antônio. Agradeço muito a participação dela. Infelizmente, a gente não pôde ouvir mais justamente por causa do tempo do jornal, que é curto, né? Obrigado pelas suas informações também. Boa noite para vocês. Daqui a pouco, após mortes por intoxicação em outros estados, Polícia Civil sergipana pericia bebidas apreendidas em Poço Redondo. Então, 7h19, a gente volta já. Amostras de 200 litros de uísque que foram apreendidos pela Polícia Civil no município de Poço Redondo após suspeita de adulteração foram periciadas pelo Instituto de Análises e Pesquisas Forenses. De acordo com a Polícia Civil, foi uma medida preventiva diante dos casos recentes de intoxicação com mortes em outros estados por causa da presença de metanol. As garrafas de uísque de diversas marcas foram apreendidas no mês de agosto durante a tradicional festa de agosto em Poço Redondo após denúncias. A Polícia Civil identificou as barracas de drinks suspeitas e foi até os locais onde os proprietários armazenavam as bebidas. Em alguns depósitos foram apreendidas garrafas com tampa violada, lacres sobrepostos ou tampadas apenas com embalagem plástica. Segundo a Polícia Civil, os proprietários alegaram que abasteciam as garrafas com uísque de menor valor.
Depois dessa apreensão, a Polícia Civil requisitou a realização de exames periciais para verificar a suspeita de adulteração das bebidas. Foram feitas análises para identificar compostos prejudiciais à saúde, inclusive a presença de metanol, diante dos casos recentes de intoxicação com mortes em outros estados. Recebendo essas bebidas e realizamos diversas análises físico-químicas para verificar se as bebidas estão de acordo com o padrão do fabricante. Nós observamos o lacre, verificamos se o lacre ele está violado, se ele possui, se ele está na posição correta, se possui lacres sobrepostos. Olhamos também um rótulo. De acordo com o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses, os exames não detectaram presença de metanol e outros compostos danosos à saúde nas amostras analisadas. Mas aqui em Sergipe já houve morte por bebida contaminada com agrotóxico. Nós analisamos se haveria metanol na bebida, mas não foi detectado metanol nessas bebidas. Alguns anos atrás, teve uma pessoa que morreu por intoxicação por agrotóxico numa bebida que estava contaminada. A delegada do consumidor, Georlise Teles, reforça que aqui em Sergipe ainda não foram registrados casos de bebidas contaminadas por metanol, mas os órgãos de fiscalização estão atentos diante dos casos recentes de intoxicação com mortes em outros estados. É um trabalho junto com a vigilância sanitária, junto com os demais órgãos, como o PROCON estadual, PROCON municipal, né? E nós temos tido essa afinidade para que possamos evitar que fatos como os que vêm acontecendo em São Paulo surjam com força na nossa capital, né, e em nosso estado. Um trabalho que também depende muito das denúncias. Toda vez que o cidadão ou cidadã se deparar com um produto que ele entenda, né, ou perceba qualquer circunstância, qualquer elemento que alterou, né, esse produto e que ele perceba que esse produto, ao ser usado, possa ser nocivo a ele, procure a delegacia ou denuncie via 181, né, o telefone, o Disque Denúncia. Tem a delegacia virtual e presencialmente nós recebemos as pessoas que querem denunciar. A delegada alerta ainda sobre os cuidados que devem ser tomados antes de ingerir bebidas alcoólicas. Você não pode beber uma bebida alcoólica servida por quem você não conhece, né? Você não tem nenhum contato com a pessoa e ela lhe dá um copo e você já vai consumindo. Nos bares isso se torna um pouco mais difícil, mas sempre que possível, veja qual é a bebida que você está recebendo, né? Que estão lhe servindo, né? O lacre, o invólucro e a bebida que você compra diretamente ao fornecedor, aí é que você deve ter todo o cuidado. Vai desde o preço, né? Que aquela bebida está sendo oferecida, porque se um preço muito abaixo já leva você a ter mais cautela. E a Polícia Federal realizou hoje uma operação para apurar invasões e manipulações indevidas em sistemas corporativos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe. Um dos investigados foi preso. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela manhã em endereços ligados a 2 suspeitos para investigar uma notícia-crime encaminhada pelo próprio CREA Sergipe sobre alterações não autorizadas em dados cadastrais de profissionais registrados. Segundo o CREA, alguns e-mails de engenheiros eram adulterados, trocados, sem que solicitasse essa troca. E de posse disso, as pessoas que fizeram a invasão trocavam as senhas e tinham acesso ao ambiente corporativo dos engenheiros. Durante o cumprimento dos mandados, o investigado foi preso em flagrante em casa por posse ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Federal, se a fraude for confirmada, os suspeitos irão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e inserção de dados falsos em sistema de informações. As penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão. Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe disse que não se furta em colaborar integralmente com os órgãos de controle, bem como a Polícia Federal nas investigações.
Informou que segue à disposição das autoridades competentes e reiterou o compromisso com a transparência e a segurança das informações dos profissionais registrados. Em Lagarto, no centro-sul do estado, a Polícia Civil indiciou um homem pelo crime de importunação sexual. A investigação foi conduzida pela 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto. O homem foi identificado através de imagens de câmeras de segurança que registraram o crime. Nesse vídeo, o homem para em frente a uma casa e pratica gestos obscenos. Um boletim de ocorrência registrado pela vítima, em que a mesma dizia que passava um homem em sua porta na madrugada, se masturbava e deixava o preservativo com sêmen na sua porta. Isso aconteceu umas 6 vezes. A polícia realizou buscas na casa do suspeito e foram encontradas as mesmas roupas com as quais ele aparece vestido em um dos vídeos. Verificamos o nosso sistema, ele já possui 2 processos, um por roubo e outro por importunação, sendo outra vítima, e o que mostra sua periculosidade. Então, se acontecer algum crime com você, se você reconhece o mesmo, compareça à delegacia, registre o boletim de ocorrência ou ligue 181 para denúncia que você não será identificado. E o mesmo inquérito foi concluído e ele foi indiciado e se encontra à disposição da Justiça. A cena de um homem cumprimentando uma criança que estava com a mãe e o padrasto em um estabelecimento comercial foi confundida com uma tentativa de sequestro aqui em Aracaju. Esse caso ganhou repercussão após a divulgação de um áudio nas redes sociais. Em relação aos áudios e imagens que estão circulando nas redes sociais sobre uma suposta tentativa de sequestro dentro de um estabelecimento comercial em Aracaju, conseguimos já identificar todas as pessoas que estavam envolvidas nessa situação. Constatamos que não houve nenhuma tentativa de sequestro. Na verdade, a pessoa que cumprimentou a criança e apenas cumprimentou a criança, não houve nenhum tipo de puxada ou tentativa de subtração da criança, foi apenas um cumprimento. Isso é visto inclusive nas imagens que nós analisamos. Essa pessoa ela tem alguns problemas psiquiátricos, inclusive com atestado. A família que estava com essa pessoa no local realizaram compras depois desse cumprimento, retornaram para casa tranquilamente, e eu conversei com a mãe, né, e conversei também com o padrasto. Eles me relataram, inclusive, que essa pessoa que cumprimentou a criança gosta muito de criança e sempre que encontra uma, acaba cumprimentando, e foi só isso que aconteceu. Acredito que realmente um mal entendido, e isso traz um outro alerta também. Sempre que ocorrer uma situação como essa, procure a polícia, faça um boletim de ocorrência e não jogar nas redes sociais, né, essa informação sem antes existir uma prévia checagem dos fatos. No próximo bloco, o prefeito de município do Baixo São Francisco causa polêmica ao publicar fotos nas redes sociais usando traje íntimo. E ainda, a FM Sergipe entrega caminhão de prêmios ao ouvinte do Eduardo Gomes em São Cristóvão. São 7h30, a gente volta já. A gente fala agora sobre um caso que chamou a atenção nesta quinta-feira. Depois de publicar fotos nas redes sociais usando o traje íntimo, o prefeito do município de Canhoba, Christoph Divino, disse que ficou surpreso com a repercussão. As fotos foram publicadas nas redes sociais, no perfil pessoal do prefeito Christoph Divino. Nós conversamos com o prefeito. Ele disse que o ensaio foi feito para comemorar o seu aniversário de 40 anos. Tomei como surpresa hoje a repercussão, né, das fotos que acabei tirando para comemorar os meus 40 anos de vida, mas eu entendo que a gente vive numa sociedade ainda muito conservadora. Eu passei com isso desde a minha eleição, da minha primeira eleição, né, ao me declarar um homem homossexual. Então eu sempre fui muito colocado através da oposição como essa minha orientação sendo algo que pudesse não ser de bom tom, de bom trato ao povo canhobense, mas graças a Deus o povo canhobense me deu essa honra de estar prefeito. O prefeito disse ainda que vai manter as fotos no perfil
e que as pessoas devem observar a gestão e não a sua vida pessoal. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar mais seria com relação ao meu trabalho enquanto prefeito e não da minha vida particular, porque eu acredito que eu, enquanto cidadão brasileiro, tenho todo o direito e o livre-arbítrio de fazer da minha vida o que eu quiser. Foi divulgada hoje a programação da 40ª edição do FASC, o Festival de Artes de São Cristóvão. Este ano, o evento vai ser realizado entre os dias 20 e 23 de novembro com o tema Na Cultura a gente se encontra. Mais de 100 atrações locais e nacionais vão subir aos palcos do Centro Histórico. Entre elas, João Gomes, Pablo Vittar, Gabi Amarantos, Saulo Fernandes, Seu Jorge Olodum, Maísa Reis, Decidão dos Quilombolas e Eloa. São esperadas mais de 50 mil pessoas por dia. O Festival de Artes de São Cristóvão nasceu na década de 1970 e, desde então, se consolidou como um dos mais importantes do cenário cultural nordestino. Uma programação distribuída em polos no Centro Histórico e em bairros de São Cristóvão, o evento reúne diversas expressões artísticas: música, teatro, dança, literatura, artes visuais e cinema. De acordo com a Prefeitura do município, para a edição de 2025, foram investidos R$6 milhões em atrações e na estrutura. No nosso site, G1 Sergipe, você encontra a programação completa do FASC. Copa TV Sergipe de Futsal. A edição deste ano vai acontecer no mês que vem. Representantes dos municípios participaram de uma reunião na sede da emissora para discutir a forma de disputa da competição. Esse ano, a Copa TV Sergipe de Futsal acontece de 8 de novembro a 13 de dezembro. Algumas cidades campeãs marcaram presença neste primeiro encontro. Vamos participar, vamos tentar ser sede, vamos tentar, isso aí vai ser uma conversa entre eu e o gestor, né? Mas pode ter certeza que não vamos entrar só para participar, vamos entrar para ser campeão. A proposta é ter 16 seleções divididas em 4 grupos com 4 cidades sediantes do torneio. E algumas já manifestaram interesse de receber os jogos nesta edição. Em 2018 conseguimos chegar na final, dessa vez queremos repetir, ter a sensação de chegar até a final e dessa vez queremos sair com o título. Certamente será uma das maiores Copas TV Sergipe da história aqui do nosso futsal, então bastante animado, muita responsabilidade, né? Temos agora um prazo muito curto para receber as inscrições, finalizar e já no dia 20 fazer o congresso técnico. E antes de encerrar essa edição, a gente confere como foi a entrega nessa tarde em São Cristóvão de mais um caminhão de prêmios da FM Sergipe. Foi, sem dúvidas, um dia de festa. Após 2 meses de promoção, com sorteio todos os dias, chegou a vez do maior prêmio e com o caminhão lotado para entrega na casa da Keitiane. É surreal, gente, esse momento inesquecível. É muita alegria. Eu ainda estou flutuando, flutuando sem acreditar. Minha ficha está caindo aos poucos, na verdade. E teve até trilha sonora com Dedé Brasil. É muito bacana, né? Você vê a alegria das pessoas quando são sorteados, quando são premiados, principalmente quando é um caminhão de prêmios, né? Essa promoção você só encontra aqui na FM Sergipe, já mais de 10 edições dessa promoção que vem participando. Entre os prêmios tinha sofá, armário, cama, guarda-roupa e muito mais, para esse momento que foi o ponto alto da promoção. Foi 60 prêmios. Um prêmio por dia durante 60 dias e Keitiane aqui foi a ganhadora aí desse 25º caminhão de prêmios junto com a parceria com a FM Sergipe. E vem mais coisa boa por aí, porque a próxima entrega vai celebrar os 41 anos da FM Sergipe, fundada em 1984. Há mais de 2 décadas mostra que está na liderança, porque está sempre em contato com o público. É muita alegria de poder compartilhar esses 41 anos com os nossos ouvintes, né? Ouvintes maravilhosos que nos dão moral todos os dias, acompanhando a nossa programação, né? E também participando das promoções, como essa que a gente veio concretizar no dia de hoje. Acabou o SE2, muito obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma.